Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Venice, estou aqui com mais episódio do Rosa dos Ventos, né? Num formato debate. Hoje a gente vai falar um pouco sobre educação ambiental, que é um tema que eu tenho tentado entrar faz um tempo, eu só não tinha o quórum ideal para começar a falar um pouco sobre isso. A gente sabe que a educação ambiental é um tema muito atual, dentro das escolas, dentro da mídia, né, existem leis, né, que já, vamos dizer assim, dão um alicerce maior para a educação ambiental. A gente sabe que é necessário introduzir as crianças nesse tema, os jovens, os adolescentes, para um mundo melhor. Tenho um climatologista muito famoso, que é o James Hansen, e uma vez eu assisti uma entrevista com ele, num congresso que eu fui, de geógrafos, né, e ele disse, e assim, ele como um físico, climatologista, que trabalhou na NASA, etc., né, muito me surpreendeu quando eu fui ver que a palestra que ele deu antes da entrevista era sobre as crianças, né, o papel dos jovens no mundo do futuro, né. Ele deixava muito claro que sem educação ambiental e sem introduzir certos temas para as crianças já crescerem com essa responsabilidade, né, uma responsabilidade ambiental, seria impossível as próximas gerações serem realmente responsáveis e mudarem o destino do nosso planeta. A gente sabe, então, que também a educação ambiental ela tem que ser feita com uma certa cautela, né, porque existe muito preconceito em relação a isso. As pessoas acham muito que a gente tem, que o ambientalista e que é aquele que luta pelo meio ambiente, ele é radical, ele não quer que se mexa em nada, e não é bem assim. E esse tem sido mais ou menos o papel das lives que eu tenho feito antes sobre o ecotrabalhismo, porque a gente quer fazer as pessoas entenderem que existe a possibilidade de existir o progresso junto com a proteção ambiental, a gente não precisa eliminar nenhum dos dois, né, para ter um crescimento sustentável de um país. E a gente também tem certeza que a educação ambiental é uma questão que tem que partir do individual também, né? A gente não pode forçar as pessoas a quererem se interessar por isso, e talvez a perspectiva ideal da educação ambiental seja aquela da pedagogia comum, na qual a gente aproxima a pessoa, né, da vivência dela, do que ela vive no dia a dia, para fazê-la entender e ter empatia com o assunto. Eu vou falar um pouco, um parágrafo que eu li num livro sobre epistemologia ambiental, que é esse livro aqui, que eu estou lendo. Opa! Não vai aparecer direito no fundo, mas depois eu boto a fotinho. Epistemologia ambiental. Henrique Leff, o autor, e ele fala num capítulo assim: a educação ambiental é um processo no qual todos somos aprendizes e mestres. Os bons mestres sempre foram aprendizes até alcançarem a maestria de artes e ofícios. Mas esse processo de transmissão de saberes sempre se deu nos âmbitos de relações de poder daqueles que detêm um saber, de relações de dominação professor-aluno, de relações de dominação, de autoridade e de prestígio exercida na busca de apropriação de um saber codificado e certificado. Mas a gente sabe, então, né, que não precisa, esse eu tô no muito a gente sabe, porque a gente sabe mesmo, que não pode ser assim. Quem trabalha com educação tem essa percepção que as coisas precisam ser um pouco diferentes da metodologia comum, né, que se aplicou até hoje. Então, para isso, hoje eu tô aqui com uma professora, uma ex-professora, mas extremamente dedicadas à educação ambiental. Hoje eu estou aqui, então, mais uma vez, com a minha querida, que eu amo, Diana Tabarelli, que é professora de arte na educação de jovens e adultos na rede pública estadual, é pós-graduada em neuroeducação e linda, porque uma vez ela me disse que é isso, tudo que ela é. E eu tô também aqui estreando no Rosa dos Ventos, né? E espero que no primeiro de muitos programas, a lindíssima, gatíssima Nicole Macedo, que além de tudo isso, né, é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Unesp de Botucatu, e que se declara uma pessoa que gosta muito de planta, bicho e conhecer sobre a vida.
Sejam muito bem-vindas, meninas. A gente vai fazer uma conversa super descontraída sobre isso. Eu espero que vocês falem aquilo que vem do coração de vocês, não precisa aplicar nenhum tipo de conhecimento específico sobre isso, né? A gente não está aqui para ter uma conversa técnica, e sim uma conversa de paixão pela educação, né? E principalmente pela educação ambiental. Eu vou começar, então, passando a palavra para a Nicole, que vai nos falar um pouco sobre o que é educação ambiental, principalmente para ela, né? De uma perspectiva dela. Tudo bom, Nicole? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bom? Sim, muito obrigada. Eu espero que seja o primeiro de muitos mesmo. E, bom, é bem aquilo mesmo que você estava falando aí na introdução. A educação ambiental, ela parte do indivíduo, mas ela faz sentido na coletividade. Então, para mim, né, a educação ambiental é uma série de valores, é uma série de conhecimento, conceitos, habilidades, atitudes de indivíduo construído na coletividade. E aí a escola é essencial, museus, jardim botânicos, parques, toda essa estrutura, né, que uma sociedade, uma cidade, um estado pode proporcionar, são lugares para a educação ambiental. E qual é o objetivo da educação ambiental? É promover mesmo essa consciência, essa sensibilidade de pensar nas gerações futuras, viver bem hoje, né? Então, ter o bem-estar social, se preocupar com o seu ambiente, se preocupar com o seu impacto no mundo, né? Com o seu impacto onde você vive, e unir isso, né, com a sustentabilidade, com o seu trabalho, nas suas ações no dia a dia. E isso a gente não pode só ficar falando, né? A gente tem que estar tão enraizado que isso vira atuação. Então, o que a gente procura na educação ambiental é sensibilizar e mobilizar. Então, não só aprender que tem que fazer, mas entender o porquê que você tem que fazer. Então, eu acho que, assim, esse é o cerne do que eu penso para a educação ambiental e que eu procurei agir nas minhas práticas, na escola, com os alunos e tal. Acho que... Muito bom. E para ti, Diana, como é que tu encara a educação ambiental? Não, perfeita a colocação da Nicole. Eu acho que a gente fala muito em consciência, né? Consciência ambiental, porque nós somos partes do meio. Não existe cuidar do meio ambiente que não passe por cuidar de nós mesmos. Não existe saúde se não existir meios para que eu tenha saúde, né? E não existe outras formas. Então, a questão ambiental, ela está hoje relacionada na educação, não só na educação formal dentro da escola, mas para a nossa vida e nossas práticas. Pensar, verificar o que temos, o que erramos e tentar pensar nas gerações futuras para que as coisas sejam cada vez melhores, não piores, que a gente trabalhe para melhorar o ambiente em que vivemos, mas também que outras formas de vida estão inseridas e merecem devido respeito também, né? O mundo não é nosso e ele é finito. Então, pensar mesmo nisso numa forma de viver bem e deixar viver bem também, eu acho que tem muita relação com isso. E dentro da minha área, que é a arte, eu acho que está totalmente inserida. A educação hoje, ela já não é mais a educação que eu tive quando eu frequentava a escola. A questão da consciência ambiental, ela está inserida em todas as disciplinas, inclusive em arte, porque não deve ser tratada como uma coisa fixa, única e específica de uma área, né? Ela abrange toda a vida, o ser humano, a existência e a nossa existência como ser integral. A gente não é só reprodutora, a gente cria, nós reproduzimos, nós partilhamos de tantas coisas que eu acho que falar de meio ambiente é bastante abrangente, mas também faz parte da vida de todo mundo. Então, vai ser um prazer debater isso aqui com vocês. A questão ambiental eu deixo toda para a Nicole maravilhosa falar. É sempre um prazer estar aqui com vocês e agradeço. E aí eu quero contribuir trazendo um pouquinho do que a arte pode fazer para a nossa educação ambiental.
E meu gato quer participar também, já tá aqui balançando a minha câmera. Ou Pra não, variar, né, gente? uma live sobre educação ambiental, a É gente tem que óbvio que incluir ele os queria. gatos, é fundamental. Exatamente, né? Balançando a minha câmera. Seja o bicho que for, tem que estar aqui. Se aparecer uma barata, ela vai ter que participar da live, porque a gente não pode, né, mexer com a barata nesse momento de educação ambiental. Deixa ela. Gurias, mas olha só. Quando na fala de vocês, né, o que eu percebi também? A gente é uma preocupação muito grande minha, até com o próprio programa, né? Tentar, como é que eu vou dizer? Conscientizar também os adultos, né? A Diana trabalha com jovens e adultos. E eu entendo também que, por exemplo, a Nicole, ela tem vários seguidores, né, de uma faixa etária mais jovem, vamos dizer assim, mais juvenil, né, e é uma preocupação minha, assim, muito com a metodologia que a gente usa, vai ser diferente das crianças, porque como eu falei ali no começo, na introdução, o James Hansen, ele fala muito da questão que o que as próximas gerações vão encontrar, né, se não mudarem a perspectiva a partir de agora, né, se as crianças não mudarem já de agora e quando elas forem adultas, o que elas vão encontrar, né. Então eu entendo muito que ele tenta virar esse espelho para a própria criança e fazer ela entender que ele inclusive inseriu nesse programa dele, imagina, o cara é físico, né, e ele está voltado praticamente toda a carreira dele agora, ele é um senhor idoso, né? Ele foi um dos primeiros ambientalistas a ser preso nos Estados Unidos por manifestação, James Hansen, e ele se voltou para isso, tipo, ele parou de fazer física, né? Ele deve fazer como participante em paper, etc. Mas ele não, quando ele vai dar uma palestra, ele não fala sobre isso, ele fala do papel, né, do jovem encarando o futuro dele. Mas eu me preocupo muito com os jovens e adultos de agora, né? Porque na situação que a gente está vivendo agora, toda mudança seria bem-vinda de comportamento, né? Não só para as próximas gerações, a gente precisa travar, a gente está chegando a 402 de concentração de CO2 na atmosfera, o que é muito, né? E foi muito rápido. E a gente tem o aquecimento global está a 1000, né, por aí, queimadas e destruição da natureza e falta de se importar e achar que a economia é mais importante e isso é um discurso que reflete em casa também, né, muitas vezes a gente sabe que quem tem criança em casa não está dando educação nenhuma para essa criança, então a gente para poder fazer essa mudança, a gente também teria que mudar muitos daqueles que são jovens e aqueles que vão ser pais e os que já são pais, né? Porque eu realmente entendo que os mais idosos, se eles já não têm essa percepção da natureza, eles não vão mudar isso. Mas eu ainda tenho esperança que as pessoas da minha faixa etária, um pouco mais novas que eu e da idade de vocês, consigam ter essa mudança. Como que vocês acham que a gente poderia fazer isso dentro das redes sociais, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, às vezes eu compartilho, né? Eu como climatologista, eu compartilho na página alguma coisa de clima, alguma coisa de natureza, e pouquíssimas pessoas engajam junto. É muito raro. E até a proposta desse programa, quando eu montei ele com a Laura, era isso, era tentar trazer esse assunto que é urgente, né? Para a pauta, né? Para a pauta política, né, para dentro do PDT, etc. Né? Então, como é que vocês veem que a gente pode tentar mudar isso, além desse tipo de conversa que a gente está tendo dentro das redes sociais mais populares? Por exemplo, eu tento fazer esse compartilhamento, eu tento fazer o programa, quando tem alguém um pouco mais conhecido, eu tento compartilhar ali com um comentário, mas eu vejo que o pessoal, assim, realmente não se engaja. Primeiro, por que vocês acham que isso acontece e o que a gente pode fazer para mudar isso, né? A Nicole, pode... Bom, eu acho que aí está a educação também, porque a gente recebe a informação, né? E essa informação não é bem uma informação, ela é uma notícia, mas ela não informa, ela não traz para perto do cidadão. Então, eu acho que o que está faltando nisso é a gente mesmo, e isso eu me coloco, né, nessa responsabilidade de explicar o porquê que essa causa que a gente está falando, que está sendo noticiada na mídia, interfere na minha vida, como essa causa vai chegar perto de mim,
como que eu, de alguma maneira, né, vou sofrer o impacto disso. Porque parece que é uma coisa tão distante, parece que está acontecendo lá na Amazônia, e eu aqui no Sudeste não vou, né, sofrer nada do que está acontecendo lá na Amazônia. Então, eu acho que falta esse informar bem, que é o que eu falo, né? A gente recebe a informação, mas essa informação não está sendo boa. E aí está o nosso papel, né, de transformar essa informação de uma forma boa, acessível, e que insira esse cidadão que está lendo como agente que vai receber essa influência também. Então, é colocar essa pessoa dentro, né, dessa informação, dentro dessa notícia, dentro desse conceito que a gente precisa aprender a desenvolver. Às vezes a notícia ela vem tão ruim, tão torta, ou vem partindo de alguma coisa, né, que nem as notícias do Covid hoje. Elas partem de um conhecimento que às vezes a pessoa não tem. Parte de um conhecimento de média móvel. Poxa, o que é média móvel, sabe? A maioria das pessoas não sabe. Então, é uma informação que não informa bem. E as coisas do meio ambiente também são informações que não, eu vejo assim, eu leio e falo, putz, isso não está informando. E eu acho que isso seria um bom começo para a gente atrair as pessoas, colocar elas, né, dentro dessa questão ambiental, colocar elas como pertencendo a essas questões. Exatamente, porque o que acontece, né? Daí aí entra o que tu falou de uma maneira que todo mundo fala, não comunica bem. Que é o que a gente falava do Ciro antes, que parece que agora a gente está conseguindo, né, sair disso um pouco, ele está conseguindo comunicar melhor, e espero que comunique cada vez melhor a cada dia, mas o que eu vejo é isso, a gente não está comunicando bem. E quando pensa assim, esse dia a Laura falou para mim assim, pensa uma pessoa assim que bombe na internet sobre meio ambiente para a gente tentar convidar. Eu não consegui pensar em ninguém, a não ser o André Trigueiro, que é, né, o cara da Globo, não tem nem como chamar essa pessoa. Tem o Pirula, né, mas o Pirula viaja em várias coisas, então eu não acho que ele é uma pessoa ideal para falar sobre nada, porque ele viaja horrores sobre um monte de assunto, ele tem umas opiniões muito tortas. Então, assim, de quem que eu vou chamar? Não tem, entendeu? O pessoal, a gente não sabe comunicar bem. Esse é o problema. Eu me englobo nisso, assim, eu tento muito sair disso, da questão técnica, científica, acadêmica, e é um esforço muito grande da minha parte. Diana, como é que tu acha? Eu acho, assim, inclusive, que a gente pode fazer já um link com a questão da arte, porque a arte comunica super bem, né? E eu queria muito entender como é que a arte pode entrar nessa questão de comunicar melhor, né, a questão ambiental. Eu acho que, bom, agora eu vou falar de educação e não depende, óbvio, mudam-se, né, alguns fatores aí, mas independente de idade, é que a educação ela precisa ser repensada. Primeiro que a gente está vivendo numa era onde a notícia é a informação, sendo que às vezes a notícia é só uma notícia e às vezes a notícia é uma propaganda, não é uma notícia em si. Então, é repensar a educação e quais são os meios que eu vou fornecer para educar as pessoas. Hoje, a qualquer clique, as pessoas têm acesso à informação. Então, a função do professor ou do educador não é mais ensinar, é ensinar como pesquisar, onde buscar a informação. Então, é já pensar que a educação hoje, ela também não é mais aquele jeito que eu aprendi, sabe? Onde o professor era o único detentor do conhecimento, e se ele não me transmitisse, eu ia penar até achar aquilo. Não, hoje em dia tá tudo aí muito fácil, né? E de fontes diversas, inclusive a maioria fontes não confiáveis, não científicas, enfim, não éticas, vamos dizer assim. Então, é repensar a educação. Eu acho que o segundo é repensar o nosso estilo de vida e o que a gente quer deixar de legado, porque nos responsabilizarmos também. Nós não somos só espectadores do mundo, nós somos produtores, nós geramos lixo. O que eu posso fazer para melhorar? Quais são as práticas? E nisso é o que eu vejo que as crianças são ótimas em transformar essas práticas, levar para a família e transformar, e é um aprendizado muito bonito isso, quando a criança vai e ensina, né? Também para o adulto, ou para o adulto que está aprendendo, leva para casa uma informação nova. É mais trabalhar a troca. Eu acho que a gente está vivendo essa fase da educação, que para mim é bem bacana,
que é o de poder trocar saberes e trocar conhecimento. Dentro da arte, eu acho que tem muita coisa para falar, mas eu vou trabalhar em poucos eixos para não virar uma palestra, que é a importância principalmente da arte na questão subjetiva de você entender o mundo, porque você fala para a pessoa, vamos supor, ela mora numa cidade do interior, sem acesso a mídias e tarará, tarará, o que é mundo para ela? Ela não faz ideia. Quando você desenha, ela vai ver a representação do mundo ali, seja através de jogos, danças, desenhos, fotografias. Então, nesse primeiro momento, a arte colabora nessa questão, né, de falar, ó, tá vendo aquela árvore que você não sabia o nome? Desenha uma folha, e tem isso, que traz essa subjetividade pro mundo da pessoa. Então, você pode ter um mundo ali, né, e trazer diversos mundos para ela. A segunda é que a arte vai trabalhar na questão, aí já falando da base comum, curricular do Brasil, vai trabalhar diferentes tipos de expressão, com materiais de reciclagem, com materiais que sejam resíduos de alguma coisa, e trabalhar nessa questão da consciência ambiental, reutilizando ou utilizando menos. E numa terceira, vamos dizer assim, posição que eu tenho para falar, é convidar a reflexão. A arte, ela tem esse papel, principalmente a arte contemporânea, aí, mais ou menos anos 60 para cá, de não ser apenas uma coisa expositiva ou de apreciação, né, do belo, mas de convidar a sentir e refletir. Então, você vê muitos artistas fazendo coisas polêmicas, onde as pessoas interagem e participam com a obra e refletem o seu papel e o da obra também, né? Qual é o papel da arte na sociedade? É só de apreciação? E aí, sem falar que o ambiente em si é inspirador. Sem ambiente não existiria qualquer possibilidade de arte, né? Então, podemos ajudar colaborando de forma estética, de forma histórica, cultural e de forma reflexiva também. Então, adaptar isso para as redes sociais, adaptar isso para a vida, mas principalmente transformar as pessoas em seres ativos da própria existência e não só espectadores, que acho o maior papel do educador é transformar a pessoa num ser autônomo de si, com uma consciência, com uma ética, com saber o poder do seu fazer. Eu acho que se a gente fizer isso, inclusive atrapalha os planos daqueles que compartilham as notícias falsas ou as notícias que não são notícias. E é um trabalho de formiguinha, mas nessa era o que eu posso oferecer é isso. Eu acho que é isso. Sabe que daí eu voltei para eu não me lembro se nesse episódio que eu pensei agora tu tava, tá? Eu não tô nem me lembrando qual tô tão cansada. Que é um que eu falei sobre a questão da educação, né, e das falas do Piaget, né? Que eu não me lembro se era nesse que tu tava, não tô me lembrando agora qual foi que tu tá, não foi. E eu me lembro que, pode falar, Diana. Não, eu participei da comunicação não violenta. Isso, tu participou Mas eu acho que foi nesse mesmo que eu falei do Piaget no começo, lembra? Foi no começo, foi na introdução. Verdade. Isso. Então, me veio na lembrança uma das coisas que eu falei naquele programa agora, enquanto tu falava, né? Que é a questão de ser uma necessidade, né? Que tu aprende a partir de uma necessidade, né? E o aprendizado vem a partir da necessidade. Então, como que o educador vai fazer tu sentir necessidade de aprender aquilo, né? Que é quando como despertar essa necessidade numa pessoa. E daí, o que a Nicole falou, né? Que é inserir a pessoa dentro do cenário. Porque o que difere a notícia técnica, científica, boa, vamos dizer assim, né? A verdadeira, e a fake? É que eles são muito bons em comunicar fake news, né? E as notícias distorcidas, e as notícias... Eles são muito bons, porque a notícia é tão bem mal feita, vamos dizer assim, né? O mal feito dela é tão bem feito que comunica super bem com quem
tá querendo uma coisa simples para ler. E aí é que tá, a gente não consegue romper essa barreira, ela é muito difícil. E parece que quanto mais a gente sabe, mais difícil vai ficando da gente fazer essa comunicação. E a arte, hoje eu estava na aula com o Francisco, né, de tarde, ele estava tendo aula de ciências, e no livro, né, da segunda série, tinha assim, para diferenciar o ambiente natural do construído. E tinha uma foto do Rio de Janeiro em 1900, e uma foto do Rio de Janeiro da mesma posição, em 2016, né? E daí em 1900, Rio de Janeiro, ali na praia onde tem aquele Morro Dois Irmãos, acho que é, né? É, Nicole, Dois Irmãos, Morro dos Dois Irmãos, é isso, né? Em 1900 não tinha nada, era só a praia, a natureza, e 2017, né, era cheio de construção. E a maneira que a professora comunicou aquilo foi tão genial que eu fiquei falando assim, cara, como é que ela consegue? Porque em 2 segundos eles já tinham entendido qual era a diferença do natural pro construído, né? Aquele no qual o homem mexeu, né? Que não é mais natural. Então, isso me faz perceber de como talvez com os adultos a gente tem que trabalhar igual a gente trabalha com criança. Porque para te conseguir fazer essa aproximação que a gente está falando aqui da educação, talvez além da intimidade que a gente tem que fazer a pessoa ter e a necessidade de aprender aquilo ali, talvez seja aquela coisa de despertar a curiosidade, né? E nisso a arte eu acho que é magnânima para fazer, né? Tanto que cartoon e charges, etc., são um atrativo incrível, né, para esse tipo de questão. Agora, para a gente finalizar, então, a gente pode fazer só um bate-bola, jogo rápido. O que vocês acham, né, que a gente poderia fazer nesse momento, né, de imediato, dentro do nosso PND, né, porque eu tava assim, quando a gente lê o livro, né, do Dever da Esperança, a gente tem uma falha muito grande, né, nessa questão ambiental, a gente sabe disso dentro do quem é da militância tem essa consciência que a questão ambiental está muito a desejar, não que ela não tenha sido tocada, não que, né, que o Ciro ele não toque nesse assunto, ele toca, só que ele não desenvolveu dentro do projeto isso, né, isso não está bem desenvolvido, e é uma conversa que eu acho que tem que acontecer, né, entre nós e para quem sabe em algum momento chegar até ele. Né? Como que vocês encaram que a gente poderia mudar isso? Porque ali ele tem aquela questão que ele fala de quase filosófica, né? De fazer as pessoas mudarem o padrão de consumo dela, ter uma slow life, né? Uma coisa assim. Agora não me lembro a expressão que ele usa no livro exatamente, mas isso realmente me preocupa, assim, porque é uma questão que para mim é muito sensível. Muito querida por mim, né, e por vocês, eu acredito que também. Qual seria a proposta de vocês? Pode falar qualquer uma das duas, quem tá pronta. Então, só uma observação que o Piaget era biólogo, não sei se vocês... A visão dele, né, das fases que a criança vai desenvolvendo cada conhecimento e habilidade, é bem, bem interessante. Bom, não sei se eu entendi muito bem, mas eu acho que, novamente, a gente volta para a questão que é o cerne, que é a educação. Né? A educação ela vai proporcionar você refletir, porque para refletir você precisa conhecer. Aí você precisa entender a lógica do porquê que a sua ação está interferindo naquilo. Então, você precisa conhecer, e a educação é um caminho. A educação pode elevar a vida das pessoas, né? Então, para você melhorar o seu consumo, você tem que ter uma renda melhor para você poder escolher, né, o que você vai consumir. Então, você tem a educação proporcionando um aumento de consumo dessas famílias que vão poder escolher o que consumir. E aí você tem a questão política, né? E aí você vê que é um ciclo. Você tem a educação melhorando o consumo das famílias, que vão poder consumir melhor, e aí você tem uma melhora no meio ambiente,
Mas nisso tudo, você tem a política alimentando todo esse ciclo, porque você tem que ter mudança política para mudar a educação, para melhorar a renda das famílias, para gerar empregos mais sustentáveis, para gerar uma cobrança das empresas a produzirem produtos mais sustentáveis. Então, tá meio que tudo ligado, e eu acho que eu senti um pouco de falta nisso, né, dele colocar que a gente precisa melhorar o consumo, sim, a gente precisa conscientizar as pessoas, sim, a gente precisa melhorar a renda para conscientizar as pessoas, sim, mas a educação está nesse cerne, né, e tudo, eu não consigo separar, eu vejo que tudo está tão conectado que eu tenho que melhorar um para desencadear o outro, mas eu não posso deixar de melhorar o outro para desencadear aquele primeiro, então eu vejo essa conexão que eu não consigo separar, sabe, eu acho que isso para mim é tão complexo que é um ciclo, eu não sei nem por onde começar. Eu começaria pela educação, né? Então, eu acho que para você melhorar a consciência das pessoas, você melhora desde criança com a educação. Mas para elas consumirem melhor, você tem que gerar empregos melhores e aumentar o poder, né, aquisitivo dessas famílias, para depois aí a gente poder ver reflexo disso no meio ambiente, né, na questão mais ambiental. E além disso, né, tem a questão também de porque a gente sabe que existem pessoas que têm poder aquisitivo para fazer um consumo consciente, vão a escolas maravilhosas, né, e nem assim mudam. Então, o que acontece? Eu acho também que a questão aí é a valorização do professor, né, e treinamento de professor e capacitação de professores para conseguir comunicar melhor também esse tipo de informação durante as aulas, etc. Porque quando eu trabalhei em escola, eu também era da rede estadual, Diana, e era muito complicado porque as professoras mais velhas, elas queriam muito fazer projetos ambientais e ter sábados letivos com esse enfoque, mas não tinha ideia nenhuma, assim, nada o que fazer. Daí eu vinha com as ideias, vamos chamar os alunos e as famílias para a gente fazer a limpeza das ruas, para não sei o que, sabe? E, vamos fazer uma passeata no bairro, sabe? Umas ideias, assim, que não... Então, eu acho que realmente, assim, às vezes o que falta é realmente também a valorização do professor, não só na questão salarial, mas na capacitação dos professores do ensino básico, né, que é aqueles que formam, porque a gente sabe, né, que na pedagogia a gente forma o cidadão até os 7 anos, mais ou menos, né, ele vai ter, a maior parte dos princípios dele como ser humano vão ser até os 7, 8 anos no máximo. Então, eu acho que falta essa capacitação desses professores das séries iniciais, porque elas eram geralmente pessoas, muitas delas, inclusive, tinham se aposentado e feito concurso e entrado de novo para poder ganhar aposentadoria, um salário e aumentar a renda. Mas iam sem vontade nenhuma de trabalhar, estavam lá assim cumprindo tabela. Toda hora estavam na secretaria tomando chimarrão, deixando os alunos sozinhos na sala. Era assim. Porque realmente elas não tinham vontade, né, gente? E a gente entende por que não tem vontade, né? A gente sabe, é um salário muito baixo e lidar com uma situação muito difícil, sem infraestrutura nenhuma. Então, o que tu falou, super correto, Nicole. Assim, eu acho que começa aí na questão da educação, ela é fundamental, né? E passando rapidamente e de forma muito importante pela valorização dos professores das séries iniciais, assim, eu acho que isso é uma coisa, assim, que é urgente no nosso país, não tem mais condições de continuar do jeito que está. Escola com teto caindo, 50 graus e 40 alunos dentro de uma sala de aula, isso é realmente impossível continuar assim. Pode falar, Diana. Bom, então acho que a Nicole já colocou que é um ciclo mesmo e uma coisa que você move vai resolver na outra e virar uma engrenagem, mas eu acho que principalmente pensar que não é um projeto fixo, que ele vai sendo adaptado e que ele não é construído de cima para baixo, pelo contrário, é de baixo para cima. Somos nós que estamos na base que vamos saber o que está funcionando, o que não está funcionando antes
das pessoas pesquisarem sobre isso, mas principalmente eu acho que esse projeto ele não traz solução para tudo, mas ele traz alguns apontamentos. Alguns deles nos fazem refletir. Esse é um exercício que talvez o Ciro pratique bastante e tenta fazer a gente praticar sempre, que é o de refletir, não só engolir, né, as coisas, assim, digerir as informações, digerir o nosso conceito de desenvolvimento, o que é desenvolvimento, o que significa desenvolvimento para a gente, porque enquanto país em desenvolvimento, nós temos muitas questões para tratar, né? Desenvolvimento não é só tecnologia, desenvolvimento não é ter um monte de empresa, um monte de emprego. Desenvolvimento, eu acho que tem a ver com qualidade de vida, e não só para seres humanos, no geral, e qualidade de vida envolve o meio ambiente. A questão que eu acho, para mim, é melhor e é impecável do PND é a educação, porque a gente tem exemplo de que funcionou, que é a educação integral, que passa pela formação docente, antes da valorização, né, do professor, é a formação para que ele receba uma boa formação, que o prepare de fato para encarar uma sala de aula que não é fácil, porque você lida ali com todos os problemas sociais dentro de um ambiente que limitador, entre aspas, né, plano de carreira. Pouco se fala nisso na formação docente. Poxa vida, a professora que vai entrar lá para cuidar uma creche, ela não tem um plano de carreira que a faça chegar no ensino superior, sabe? Por que a gente não pode formar docentes que passem do primeiro ao último estágio, entre aspas, da nossa formação? Então, plano de carreira e a educação integral, né? Eu acho que isso, das nossas possibilidades, sabendo que os pais trabalham cada vez mais fora, passam mais tempo no transporte, a educação integral supre essa necessidade imediata e também é exemplo para seguir, porque eu acho genial uma escola de ensino integral, apesar de achar triste que a educação não aconteça muitas vezes perto dos pais, queria que eles tivessem mais tempo perto, né, da criança, participando do dia a dia. E num terceiro momento aí, a democracia, de fato, no acesso à informação, né? Hoje, as melhores informações, elas são pagas ou inacessíveis. Assim como tentaram distanciar a produção artística das pessoas, fazendo uma coisa de elite em alguns momentos, hoje a informação de qualidade, ela é inacessível, né? Ela não tá. A gente precisa pensar em todo o marketing, em toda a estrutura que gera que precisa de dinheiro, precisa disso, daquilo, para chegar nas pessoas, e muitas vezes aquilo está ali. Então, a democracia do acesso à informação, que também acho que pode ajudar nesse processo, e principalmente a formação crítica. Não aceitar tudo que chega para você, seja de quem você gosta, de quem você odeia, é repensar se aquilo faz sentido, é ter um tempo para consumir aquilo antes de sentir, porque é isso que as fake news fazem, né? Elas vêm direto e nos atacam com um sentimento, assim, né? Me despertou o ódio que eu já sentia, me despertou a paixão que eu já sentia. E isso não pode mover o nosso conhecimento, o nosso acesso à informação. Então, pensar nesses eixos a princípio, mas parar, refletir, analisar e corrigir, que não tem problema algum também em errar. Somos seres em construção, eu não vejo nenhuma civilização que acertou tudo e não seremos essa também, mas é pensar que errar faz parte, mas dá para consertar e não tem problema nenhum mudar de ideia, né? Que hoje eu acho que é o maior problema da nossa atualidade é não podemos ver assim, senão você vira um traidor, ou vira um burro, ou vira isso, muito taxado, né, de repensar aquilo que talvez foi certeza em algum momento. Mas tudo isso passa pela educação. Então, como você está falando com duas pessoas da educação, a gente não vai deixar isso sair. A educação é a base de tudo, mas a educação não está só na escola. Ela está nas redes, ela está nos museus, ela está na revista, ela está em casa, inclusive. Eu acho que os pais têm muito a ensinar aos filhos, a gente não valoriza muitas vezes o conhecimento da experiência, né, do que eles já passaram,
E é sempre cultivar esse resgate com muito respeito, né? E, acima de tudo, é isso. É respeito aos saberes, às existências. E vamos tentar resolver juntos, porque sozinho não vai dar, não. E assim, daí sempre vai para um caminho que a educação passa também pela nossa casa, pelos exemplos que a gente dá, né? Daí o que acontece, por exemplo, a gente tem essa semana aí passada, onde queriam aumentar a taxação dos os impostos sobre os livros, né? A tentativa constante de afastar as pessoas da informação chega a ser desgastante, né? Porque a gente luta, né? Para aprender, para se informar, para saber, mas parece que eles não querem que ninguém saiba nada para continuar votando errado, fazendo as coisas com paixão em vez de fazer com razão, e isso é uma coisa muito irritante para quem é da área da educação, porque a gente está sempre lutando contra isso, né, de uma forma muito cansativa, psicologicamente esgotante, porque esgota, né, esgota, e eu também penso assim, do que tu estava falando, Diana, da questão de como é triste, né, que as pessoas não aprendam a escutar e não saibam ser criticadas, né, e a crítica, quando eu digo, elas não consigam ler uma opinião contrária sem serem violentas e agressivas, e hoje eu vi uma pessoa colocou algo, tipo, eu li o que a pessoa colocou, e logo em seguida eu li a resposta da pessoa, e a pessoa, ela veio assim com todas as pedras na mão, porque ela estava na defensiva. Ela não conseguiu ler aquilo ali como uma... A pessoa estava concordando com ela, e ela não conseguiu perceber, porque ela estava tão na defensiva, que ela... Então, assim, o que acontece? Quando tu passa uma informação para uma pessoa, e ela já está na defensiva, porque ela está preparada para rebater aquilo, porque ela tem tanta certeza do que ela acha, que ela sabe, que ela nem para te escutar. Né? E isso é o que a gente conversou lá na comunicação não violenta, e eu tenho tentado fazer algumas lives sobre isso, porque eu acho que muito da educação, às vezes não tem a ver com escola, não tem a ver com nada, tem a ver também com o psicológico da pessoa. A pessoa afetada psicologicamente, ela pode estar na melhor escola, com o melhor professor, ela não vai escutar o que está sendo dito para ela. Então isso é uma questão assim que também passa, por isso que eu tenho me dedicado um pouco para isso também, porque eu acho que as pessoas estão muito feridas, né, muito magoadas, muito feridas, muito machucadas, e essas redes sociais só pioram, porque daí as pessoas têm abertura para xingar, para agredir, para não escutar, para rebater, para querer lacrar, para não sei o quê, né, todo mundo querendo lacrar o tempo inteiro, mas ninguém está se escutando e ninguém está prestando atenção, e daí a gente volta para o começo do programa, que é como a gente comunica com essas pessoas, né, para fazer essa informação chegar até elas, e elas talvez repensarem que a natureza inclui o ser humano, e a gente usa ela o tempo inteiro, e tudo que a gente tem dentro de casa, seja do computador, é graças à natureza, porque é ela que nos fornece praticamente tudo, né? Então, como a gente vai descartar, etc., é tudo uma coisa... envolve o social e o natural, e as pessoas dissociam isso desde sempre, né? E o resgate do ambientalista dos últimos 30, 40 anos, né, é tentar transformar de novo nisso numa coisa holística, onde a gente consiga englobar, porque quando separaram isso em busca do desenvolvimento e da ciência e da tecnologia, não tinham noção, e a gente não pode culpar, né? Não tinham noção que ia se transformar num problema um dia, quando dissociaram, né, a natureza da sociedade. Isso nos trouxe um problema que agora a gente vai ter que resolver, né? Então eu vou agradecer demais aqui a presença de vocês, gurias, maravilhoso. Eu estou muito feliz mesmo de ter recebido vocês aqui. Vocês são umas queridas, geniais e lindas para completar. Só vieram brilhantar esse programa de hoje. Muito obrigada a Diana, muito obrigada Nicole, estou muito feliz. E não esqueçam de curtir o vídeo,
se inscrever. Nós finalmente chegamos a 3 mil inscritos, já estamos chegando, né? Então a gente está muito feliz, eu e a Laura e todo mundo que faz parte do Politicamente Interagindo. A Nicole é nova, né, Nicole? Acho que é a primeira vez, né? Que tu participa de um programa, né? Ó, agora vai ser toda hora, tem até elas com Ciro aí pra gente te chamar. Então tá, gente, muito obrigada, até a próxima semana, tá? Tchau pra vocês, beijão!